na argumentação que Sócrates conduz com Alcibíades, há uma parte bastante técnica aqui, em que ele tenta identificar alguns bens, alguns valores, para convencer Alcibíades da sua tese de que o justo é sempre conveniente. E ele faz isso por quê? Não sei se você captou esse detalhe aqui. Alcibíades começa a perceber que a coisa não está boa para o seu lado e começa a tentar argumentar com Sócrates. O primeiro argumento dele é de que eu não aprendi, no momento específico, o que é justo e o que é injusto, porque eu sempre soube, né? Então, eu aprendi isso, por exemplo, como a gente aprende a falar, né? A falar o grego, a falar o português. Eu aprendi com todo mundo, aprendi com meu vizinho, com meu tio, né? Com meus amigos. Eu aprendi o que é justo, como eu aprendo a respirar, como eu aprendo a falar. Esse é um desafio argumentativo que Sócrates se sai muito bem. Ele tenta discernir aqui uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Alcibíades. O comum do povo sabe falar e pode ensinar a falar porque se trata de uma atividade muito simplória. Se trata basicamente de saber apontar. Isto é um lápis, isto é um cavalo, isto é um homem. Isso é muito fácil, isso aí qualquer pessoa pode fazer. E Sócrates avança. Já não é tão fácil assim, por exemplo, não indicar o que é um cavalo ou o que é uma pedra, mas indicar, por exemplo, qual é o melhor cavalo para a corrida. Bom, aí é preciso ter um discernimento um pouco maior. E isso o povão não sabe fazer. Ou seja, aí é preciso uma certa experiência, aí é preciso uma certa técnica que não se adquire como se adquire a habilidade de falar simplesmente a sua língua natal, a língua mãe, né? Do país em que você nasceu. Então, Sócrates tenta discernir, como sempre faz, os conceitos, os objetos, tenta sempre trabalhar com as divisões. Isso é uma coisa, isso é outra coisa. E a segunda objeção de Alcibíades, essa já demanda um tempo maior e uma argumentação um pouco mais técnica, e é até mais interessante, que é a seguinte: eu estou relatando aqui para tentar extrair alguns elementos da técnica de Sócrates aqui, que não estão evidenciados aqui na sequência do diálogo, né? Alcibíades diz o seguinte: Sócrates, quer saber? Ninguém está muito preocupado com o que é justo e o que é injusto. As pessoas sabem, né? Tem essa noção intuitiva, ele diz, do que é justo e do que é injusto. O que a Assembleia discute não é sobre o que é justo e o que é injusto. O que o pessoal aqui está preocupado é com o que é conveniente, o que convém fazer. E aqui a gente, que já leu a República, se lembra daquela passagem do livro 1, em que se levanta a questão sobre o que é a justiça e um dos participantes se sai com essa, né? A justiça é fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Ou seja, justiça é o que convém a nós mesmos e aos nossos amigos. O que está envolvido aí nessa conceituação, tanto na República, da justiça como fazer bem aos amigos, como aqui, em que Alcibíades diz que o que está em discussão na Assembleia, ou seja, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa aqui de Atenas, não é a justiça, não é o que é certo e errado, é o que convém. É o que é melhor para nós em termos de conveniência e utilidade. Ou seja, o que é mais vantajoso. Aqui, em alguns momentos, fala em vantajoso, alguns comentadores falam em utilidade, mas enfim, vantagem, utilidade e conveniência. Alcibíades tenta converter a discussão num outro valor. O que está em discussão nessa parte do diálogo é a hierarquia de valores. E Sócrates quer fazer a ligação entre o que é justo e o que é conveniente. Essa é uma tese socrática clássica, né? Só é feliz quem é justo. Só é feliz quem faz o bem. Ele tenta criar uma unidade em torno dos valores bondade, justiça, verdade,
sabedoria. Por quê? Porque o comum do povo tende a olhar só o seu lado. O exemplo que ele dá aqui é o da fuga numa batalha. O soldado está ali em apuros, vendo que vai morrer. Em alguns momentos ele prefere fugir, ou seja, sacrificar a sua honra de soldado a morrer. São dois valores. Alcibiades reconhece aqui que a honra vale mais do que a vida, mas é controverso no meio ali dos militares que nem todos enfrentariam a batalha. Alguns preservariam a sua vida em prejuízo da sua honra, né? Ou seja, preferem ficar como covardes do que morrer. Então, o que está em jogo aqui é a eleição de valores. O que o Alcibiades está dizendo é que as pessoas preferem o conveniente ao justo. E aí Sócrates argumenta com ele. Primeiro, Sócrates extrai dele alguma tese que favorece a tese socrática, né? Então, ele consegue que Alcibiades diga, e aqui está a isca que ele lança para Alcibiades. Alcibiades diz que o justo é sempre belo, ou seja, um ato justo é belo. Aqui há um jogo semântico, né? Porque, como assim belo? Não é algo que você vê, então não está exatamente na nossa noção de estética. Mas ele consegue, através das palavras que são multifacetadas, unir o justo ao belo. Aquilo que é justo causa uma sensação de beleza. Com isso, Alcibiades concorda. Mas ele não concorda, a princípio, que o que é justo é sempre o que convém fazer politicamente. Então, Sócrates argumenta, durante uma parte do diálogo, para levar Alcibiades a essa conclusão, de que o justo sempre convém. E ele faz isso, fazendo um jogo de palavras aqui, né? Então, se ele já sabe que o justo é belo, ele tenta, então, estabelecer a tese de que o bem também é belo, de que o bem é sempre conveniente e conclui, portanto, se o bem é conveniente, se o bem é belo, e se você já disse que o justo é belo, logo, o justo também é conveniente. Logo, Alcibiades, essa é a conclusão que está implícita aqui. Não adianta você vir com esse argumento aí de que o que está em discussão é o conveniente, porque o justo é o mesmo que o conveniente, no fim das contas, e você não sabe nem discernir o que é justo e nem discernir o que é conveniente. Você não sabe, de fato, trabalhar esses assuntos aos quais você quer se lançar. E aí é mais uma martelada em Alcibiades, né? Aí ele balança e começa a, de fato, entender que ele vai ter que ceder. Porém, Sócrates caminha ainda um pouco mais, dá o golpe de misericórdia. E é uma parte até engraçada do diálogo em que ele compara a educação de Atenas com a educação que se tinha na época, por exemplo, em Esparta e na Pérsia. E aqui também ele trabalha com a imaginação de Alcibiades. E aqui Alcibiades não tem saída. Ele diz que Alcibiades está, então, se preparando para um posto em que ele vai, como ele diz no começo, tentar estabelecer o seu nome em todo o universo conhecido, né? Fazer com que o som do seu nome se estabeleça em toda a terra conhecida. Então, ou seja, o adversário dele não é o seu colega, não é o seu vizinho, é o rei da Pérsia, é o chefe de Esparta. Então, Sócrates levanta o moral de Alcibiades por um momento e coloca diante dele inimigos ou pretensos adversários que ele conhecia muito bem, cuja reputação ele tinha consigo. Só que perceba, Alcibiades conhecia bem essas figuras, ainda que por ouvir dizer, por histórias, pela reputação que eles tinham, né? Da nobreza, enfim, da bravura militar, da riqueza. Mas ele não tinha entendido ainda, ele não tinha ligado os pontos. Você quer ser líder em Atenas? Pois é, você vai então se ombrear com esses caras. Esses caras podem ser seus adversários numa guerra. E aí, Alcibiades, qual é a sua nesse ambiente, né? Então, primeiro Sócrates tenta confrontar Alcibiades
no ramo do conhecimento. Você não sabe bem aonde você está entrando porque você não conhece a técnica do justo e do injusto. Aqui, nessa segunda abordagem, ele apresenta a Alcibíades os desafios concretos que ele vai, com os quais ele vai lidar na vida prática de líder de Atenas. E ele evoca na imaginação de Alcibíades as imagens do reino da Pérsia, do guarda-roupa da princesa, da rainha, da nobreza, da educação, né? Ele fala que quando nasce um príncipe na Pérsia, é feito um banquete de vários dias, e quando você nasce, Alcibíades, nem o seu vizinho fica sabendo, né? Então, assim, você foi criado, enquanto o filho do rei da Pérsia é criado com as pessoas mais experimentadas, então lá ele é tratado, na sua infância, por 4 pessoas, né? Com o servo mais corajoso, com o servo mais justo, com o mais sábio e com o mais temperante. Cada um vai lidar com um aspecto da psicologia ali do menino, ele vai crescer, né? Ou seja, excelente em vários aspectos. E você, Alcibíades, o seu tio Péricles te colocou na mão do seu escravo, sujeito velho, caricato, né? Então, perceba onde você está entrando. E aí que está o grande lance aqui, que a imaginação, para onde Sócrates leva Alcibíades, é quase irresistível. Ele fala, imagina só, né? É engraçado, mas é muito sério. Imagina só se a rainha da Pérsia fica sabendo que lá em Atenas tem um menino, tem um rapaz chamado Alcibíades que está querendo declarar guerra à Pérsia. O que ela vai achar, né? Como que ela vai enxergar esse panorama? Vai perguntar, mas quem que é esse moleque, né? Quem que é esse cara que acha que pode fazer frente ao meu marido, ao rei da Pérsia? E Alcibíades parece que cai em si, com essas imagens muito ricas, ou seja, imagens da vida real, da vida que ele pode enfrentar de fato daqui a pouco, se ele seguir esse caminho que ele pretende seguir. Com essas imagens vivas, ele tem a intuição. Ele tem a intuição de que ele precisa buscar algo antes, precisa pisar no freio, dar um passo atrás e seguir aquilo que Sócrates está propondo a ele. E aí Sócrates, de fato, começa então a proposta, que é a proposta de se conhecer. Então, já que você entendeu que você ora pensa uma coisa, ora pensa outra, e isso é sinal de que você não sabe nada, ou seja, você só é contraditório uma hora aqui, outra hora ali, porque você ignora, então o que se há de fazer é você buscar o conhecimento de si. E esse conhecimento de si está relacionado ao cuidado consigo próprio. E aqui também há uma questão técnica, né, muito socrática, de discernir a essência das coisas. Ele passa algumas linhas aqui convencendo Alcibíades de que conhecer a si mesmo é conhecer a sua essência. E aí, por meio de artifícios técnicos, ele convence de que, por exemplo, nós não somos o nosso corpo, porque o corpo é um instrumento, é como um instrumento, né, da nossa atividade. E ele se convence, então, convence Alcibíades de que a essência, a nossa essência, a essência do homem é a sua própria alma. Essa é uma parte belíssima, porque Alcibíades já está ali rendido, digamos assim, né? Ele se convenceu de que precisa buscar esse conhecimento, então ele começa a perguntar como fazer. Mas como eu faço isso? Tá bom, muito bom, mas como eu faço isso? Então, como cuidar de si? Como conhecer a si próprio? E a imagem que Sócrates traz aqui, que Platão, na verdade, traz aqui, é belíssima. É uma imagem que até evoca certo misticismo e ela merece nossa meditação por um longo tempo, né? Sócrates fala, olha, é difícil explicar para você como você vai se conhecer, mas eu vou sugerir aqui um termo de comparação que é a visão. E aqui também está a concepção platônica de aprendizado como o aprendizado com o outro. Em alguns momentos, Platão
deixa insinuada a tese, em outras obras, de que algumas pessoas são capazes de aprender numa busca solitária, ou de traçar seus estudos, seu plano de estudos sozinho e caminhar sozinho. Mas, para ele, na verdade, a educação se faz junto com outras pessoas. A educação é um aprendizado coletivo, digamos assim, né? De mestre a discípulo, de discípulos conversando com os seus colegas. E essa metáfora da vista, ela indica exatamente isso. Eu falei que ela contém certos traços místicos, porque ele trata da pupila, né? E talvez você ainda não tenha percebido isso com clareza. Ele evoca a pupila porque ele compara o nosso conhecimento com a vista. E a nossa alma, na verdade, né? A alma que conhece com a vista humana. E ele fala que para se conhecer é preciso se ver, é preciso se enxergar. E ele compara com a vista quando é que nós podemos enxergar o nosso próprio olho. Não é? Então, se você quer conhecer a sua alma, eu tenho que enxergar a sua alma, não é? Tudo bem. Então, comparando com a vista. Se eu quero ver a minha vista, conhecer os meus olhos, eu tenho que ver os meus olhos. Alcibíades se sai dizendo, então, você tem que ver um espelho ou uma superfície que reflita, né? Um lago, por exemplo. Mas Sócrates traz a questão para a pupila, né? Quando você está diante de uma outra pessoa, faça esse teste com alguém que você esteja próximo de você, ou até no espelho mesmo, você consegue ver isso, né? Você consegue ver a sua figura, na pupila da outra pessoa. Então, você consegue ver os seus olhos nos olhos da outra pessoa. Não só nos olhos, né? É mais ainda, é mais sério que isso. Na essência, na virtude específica dos olhos que está na pupila. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você consegue conhecer a virtude específica da sua visão, ou seja, a parte essencial da visão, que torna a visão o que ela é, olhando para a essência da visão de outra pessoa. É como um espelho de reflexo infinito, né? Portanto, ele conclui, você consegue conhecer a si mesmo, ou só consegue conhecer a si mesmo, essa é a tese socrática aqui, quando você contempla a inteligência de outra pessoa que serve como um espelho da sua própria inteligência. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. A inteligência está na alma humana, está na essência da alma humana, ou é a essência da alma humana. Então, no diálogo com outra pessoa, você consegue ter vislumbres da alma dela, através da palavra, do logos, e acessando, então, essa virtude específica da alma humana, que é a inteligência, você tem, por reflexos, um conhecimento da sua própria alma. Essa é a sugestão que ele dá aqui a Alcibíades de seguir, então, nesse caminho de autoconhecimento através da busca de outras pessoas. É isso que está insinuado aqui. É por isso que ele diz que sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque é no diálogo com alguém, ele supõe, ele insinua, com alguém que sabe mais que você, é que você vai conseguir enxergar a si próprio e conseguir, então, alcançar essa essência. E aí, ele traz um outro elemento, que é o cuidado de si. Conhecimento de si é uma coisa, cuidado parece, né? São questões análogas, mas ele avança aqui um passo a mais, indicando, então, que esse conhecimento serve, então, para o aprimoramento. Essa palavra está aqui também muitas vezes. Não é um conhecimento meramente teorético, é um conhecimento que é também cuidado, é cuidado de si mesmo. O Michel Foucault vai utilizar bastante essa concepção de cuidado de si em parte de sua obra. O que importa aqui para nós é estabelecer essas bases que o próprio Sócrates colocou e sobre as quais Platão trabalhou, então, boa parte de sua obra. Lembrando aqui, veja, no fim do diálogo fica clara essa gradação. Então, Alcibíades queria já chegar nos finalmente, ou seja, queria já
alcançar o posto de líder, de governante, né? Claro que ele iria começar como conselheiro, mas ele tinha pretensões mais altas, né, de governar Atenas. Esse era o seu destino, né, que foi interrompido tragicamente. Mas Sócrates, como já disse, sugere que ele dê um passo atrás, e isso demonstra uma certa trajetória que o próprio Platão sugere por meio de suas obras, que é através do conhecimento de si, ou seja, do indivíduo, que se faz numa relação com o outro. Então, o foco é a mim mesmo, é o indivíduo. Só que você só faz isso na conversa, no diálogo, no contato, na contemplação do outro, da alma do outro, né? Então, do indivíduo já se tem dois aí. E tudo isso serve, ou pode servir, para a vida comunitária, para a vida da sociedade. Então, o que a gente pode refletir aqui é se esses passos são de fato necessários. Ele institui aqui a tese de que ninguém pode ser um bom técnico, ou seja, ninguém pode ser um bom homem da vida prática, ninguém pode ser um bom governante, um bom líder, se não conhece a si mesmo. E o que está insinuado aqui é justamente a ideia de que ninguém pode ser uma boa pessoa que vive em comunidade se não investir em se conhecer e nesse cuidado de si. E, por fim, também está insinuada a tese aqui, que na República está explicitamente colocada, de que a saúde de uma sociedade depende de que muitas pessoas trilhem esse caminho. A educação da República é uma tentativa de filtrar as pessoas desde sua infância, né, através de um caminho onde muitas pessoas vão ficando em postos específicos, mas o caminho completo é o caminho da educação para a sabedoria, ou a educação para a política. Então, aqui já está em semente essas teses que Platão traz na República e, portanto, esse diálogo serve como uma boa introdução à obra política de Platão, muito embora nós não tenhamos certeza da autenticidade do diálogo. Quando você começa a tomar contato com a obra de Platão, você percebe que, se não é obra de Platão, como disse, é muito verossímil. Então, nos serve não como apócrifo, mas como suspeito, né? Sabendo que muitos estudiosos o têm como autêntico, mas nos serve, então, como notícia da atividade socrática e do modo como Sócrates tentava convencer as pessoas a buscar a sabedoria e, portanto, de alguns elementos que ele estabeleceu e de que Platão se serviu para construir a sua própria filosofia, a sua própria técnica filosófica. No próximo encontro, nós entraremos já no Fedro, caminhando para o final, então, para fazer uma junção desses três diálogos, das três obras de Platão, estabelecendo no final dos nossos encontros, ponto a ponto, quais foram os ganhos, quais foram os avanços que Sócrates trouxe para a filosofia ocidental.